Olá, amigos, Deus te abençoe nessa hora poderosamente, que a unção de Deus seja sobre você e que Deus te ilumine fartamente nessa hora, te enchendo de vida, de ânimo e de alegria na presença dEle. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e é um prazer estar aqui com você para compartilhar recado de Deus, dos céus, para abençoar a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Estamos num mês muito abençoado, né? Estamos chegando na reta final e nessa reta final Deus tem vitória para mim e para você, Deus tem coisas novas, né? O ano ainda não acabou, ainda dá tempo de muita coisa boa acontecer, né? Nós projetamos, nós na igreja costumamos fazer o projeto de vida e nós cremos que até o dia 31 de dezembro, e eu já vi isso. Eu já vi irmãos assim na última semana ver o que não aconteceu no ano inteiro acontecer naquela última semana. Então mantenha a tua expectativa alta em Deus, na palavra dEle, porque o nosso Deus é o Deus de maravilhas, é um Deus de proezas, em nome de Jesus. E já quero aqui desejar a você, né, que seja um Natal muito abençoado para você, para a sua família, um fechamento de ano, final de ano muito glorioso. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre ti, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu tenho uma surpresa para você, vou falar com você de algumas programações que nós vamos ter na nossa igreja. Mas agora eu quero acompanhar com você uma história poderosa, que vai te ajudar e vai te fortalecer, porque às vezes o que a gente precisa é só um toque em Jesus e o milagre acontece, mas é um toque de fé, não é qualquer toque não. É aquele toque que a gente já está acreditando que naquele ato de fé, o impossível se tornará possível. Vão acompanhar comigo essa história? Vem comigo nessa hora. Desde o começo da adolescência, Natália sofria com o ciclo menstrual dela. Em 2021, foi descoberto que ela tinha ovários micropolicísticos. Ele orientou que eu tomasse uma medicação e essa medicação começou a trazer em mim uma hemorragia. Então foram 11 meses ininterruptos de sangramento, que começou ela usando absorvente, depois fralda infantil até a fralda geriátrica. Ela já estava tão debilitada, ela já não tinha mais glóbulos vermelhos, né? Já estava começando a faltar oxigênio no cérebro dela, então ela estava tendo desmaio, constantemente ela caía, aí ela ficou bem emagrecida mesmo. Os médicos não conseguiam encontrar uma solução para os sangramentos de Natália, até que ela recebeu a pior notícia. Foi quando ele falou para minha mãe que ele não sabia mais o que fazer, porque as medicações não estavam mais surgindo efeito e que ele me dava ali uns 3 meses de vida, porque eu poderia ter um choque hemorrágico a qualquer momento. Muito sofrimento, né? Sofrimento aí, coisas que deixam a pessoa abatida, né? Mexe com os hormônios, mexe com a alma, com as emoções, é uma coisa complicada. E às vezes na vida acontece algumas coisas complicadas. Nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria, como a gente tinha planejado. E muitas das vezes vem esse de repente, mas um de repente que a gente não gostaria de passar, né? Mas se as lutas se levantam, Deus é maior, para dar o escape, a provisão e o livramento. Então, bota os teus olhos em Deus. Ainda que coisas se levantem contra mim, contra você, maior é Deus na nossa vida. Ele sempre dá uma palavra para a gente enfrentar aquela situação e prevalecer para a glória dele. Eu quero ver com você uma reportagem que fala desse assunto. Vem comigo nessa hora. Segundo o artigo do portal Telemedicina, ovários micropolicísticos são caracterizados pela presença de múltiplos cistos nos ovários. Os principais fatores de risco dessa doença são histórico familiar, desequilíbrios hormonais, sedentarismo e mulheres em idade reprodutiva. Embora não seja possível prevenir totalmente, praticar exercícios e ter uma alimentação saudável são algumas medidas que podem reduzir o risco da enfermidade. As principais sequelas são o ganho de peso, queda de cabelo, pele oleosa, ciclos menstruais irregulares e dificuldade para engravidar. Você vê aí, né, os dados, né, as informações sobre esse assunto. E lembrando aqui o que a nossa amiga Natália está passando, é uma situação muito difícil. Até a medicina chegar e dizer, ó, tem tanto tempo de vida, pode acontecer isso. Imagina a mente da pessoa como fica, um turbilhão, né? Turbilhão de emoções, né? Situações assim adversas. E nesse momento, mais do que nunca, nós temos que nos apegar a Deus. A pessoa que deixa de se apegar a Deus, ela está perdendo muito.
ela tá deixando de ter ao seu lado aquele que pode todas as coisas, o advogado fiel, né? Aquele que guerreia também a nossa guerra. A gente vê muito na Bíblia citando o Senhor dos Exércitos. Toda vez que a Bíblia cita o Senhor dos Exércitos, ela está dizendo Deus que guerreia, que batalha. Chega ao ponto que o próprio Deus vai dizer ao povo dele, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, mas o Senhor pelejará por vós. E foi um grande livramento. Então, é hora de se apegar. A gente vê que o mundo tem andado numa situação tão adversa, tão gritante, que nós, mais do que nunca, temos que estar mais perto de Deus. Se você quer, né, crescer, avançar, progredir, ser feliz, meu querido, esteja cada vez mais perto de Deus, que esse é o caminho. Não foi à toa que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, queridos, vamos avançar nesse caminho que é de sucesso, é de vitória. Vamos ver a segunda parte da novela, né, dessa história bonita. Vem comigo aqui nessa hora. Nessa ocasião, a Natália estava com 19 anos e aí ela olhou para mim e ela falou, mãe, eu nunca tirei o útero de uma adolescente de 19 anos, ela é muito nova. Aí eu falei, mas você não vai tirar o útero dela, né? Não, ela não tem glóbulos vermelhos mais, ela abria a mão e ela gesticulava, olhava para auxiliar dela. A Natália estava muito gelada. Humanamente falando, era um morto-vivo. Só que eu falei, a minha filha não vai morrer. Foi nessa mesma época que surgiram também pensamentos suicidas na minha cabeça. Teve uma madrugada que eu estava sendo muito oprimida, vozes muito fortes na minha cabeça, a ponto de eu querer levantar e eu tirei a minha vida. E minha mãe, ela estava orando. Eu levantei 3 horas da madrugada, aí eu chamei na porta do quarto dela 3 vezes. As 2 primeiras ela não respondeu. Aí a terceira eu empurrei a porta. Eu falei, eu sei que você está acordada. E se você ouvir o que o inimigo está falando na tua cabeça agora, você vai morrer de fato, mas porque você aceitou o que ele está falando. Fica na palavra, porque o Senhor é vida e você vai viver, você não vai morrer. E aí, graças a Deus, aquela madrugada ela perseverou. No dia 17 de setembro de 2022, Natália e a mãe participaram dos eventos da Igreja da Graça no ginásio da Portuguesa, em São Paulo. E ali, Deus falou ao coração dela. Não é fácil, né, pessoal? E nem todo mundo, às vezes, tem tato nem estômago para lidar com essa situação. Sejamos sinceros, sem Deus, não tem como lidar com situações assim, é muito difícil. Por isso que você vê que ela estava aí até com umas ideias meio estranhas. E se você estava, está amarrado esse mal já em nome de Jesus. Não tome decisões aí que não deve ser tomada. Sempre lute pela vida. Focaliza a tua fé em Deus, o teu coração em Deus. Deus tem coisas grandes para você. O que você está passando agora é algo só momentâneo. Mas Deus tem uma glória vindoura para você, uma glória eterna. Então não se entregue a essa situação. Não, pastor, quer saber? Eu vou chutar o pau da barraca, chega disso, acabou nada. Lute, porque Deus ainda tem coisas grandes pela sua vida. Isso me faz lembrar um homem, um guerreiro de Davi, que ele estava no meio, ele se colocou no centro de um terreno onde tinham ali lentilhas que tinham sido plantadas. E os filisteus, que eram os adversários, vêm em multidão contra ele. Mas ele, com uma lança, defende aquele território. A mesma coisa é a minha e a sua vida. O inimigo pode tentar se levantar para nos atingir alguma área da nossa vida, mas cabe a mim e a você, usando as armas da fé, a gente defender o que é nosso. Não deixe o diabo te sobrepujar, se levantar contra você e te fazer um derrotado. Não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que é hora de você se apegar à palavra dele. Ei, sua família é o que Deus te deu. Sua saúde física, sua dignidade, suas emoções, é coisa boa que Deus te deu. Não deixe o diabo roubar aquilo que é seu. Se posicione na fé. Tome posse daquilo que o Senhor já fez por você. É hora de usarmos as armas espirituais. Não é a hora de pensar em tirar a própria vida, em sair largando tudo, não. É hora de você se levantar em Deus, na palavra dele, com autoridade e tomar posse das bênçãos que o Senhor já tem preparado para você. Você é uma bênção. Se levante nessa hora, não entregue os pontos, hein? Eu estou aqui como mensageiro de Deus para dizer a você que em Deus você tudo pode, porque Ele te fortalece. Essa situação não define o seu futuro. É somente algo momentâneo. Tudo passa.
mas as palavras do nosso Deus nunca vão passar. Pelo contrário, elas sempre vão se cumprir na vida daqueles que creem em Deus, daqueles que confiam nele. Por isso que eu quero meditar com você rapidamente em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 19. Diz assim: e Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. Então Jesus está seguindo aqui o homem Jairo, o Jairo que era um dos principais da sinagoga. E aí vai dizer assim no 20: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, ela mesma: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Que coisa forte, irmão. Você viu que essa mulher não orou, ela não pediu nada a Jesus, mas ela já sai de casa determinada. Isso me faz lembrar lá de Jó, quando diz o seguinte: determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Querido, Deus tem uma luz para brilhar na tua vida. Faça como essa mulher, determina no teu coração. Isso, coloca a tua fé em ação. O que ela determinou? Se eu apenas tocar. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar que onde Jesus passava e as pessoas tocavam, eram curados. Então observe que essa é a hora que você tem que caminhar em direção ao teu milagre. Não adianta ficar parado. Ah, minha vida não vai sair do lugar. Sim, vai sair do lugar quando você se movimentar, quando eu me movimentar. Eu estou aqui como boca de Deus dizendo a você: é hora de você acreditar e colocar a tua fé em ação. A mãezinha, né? Melhor dizendo, a Natália, ela estava sofrendo de tudo isso aí, mas vai ter que despertar a fé. E é hora de você também despertar a fé para mudar essa situação que você está vivendo. Jesus percebeu que dele saiu virtude e tem poder à vontade em Jesus para mudar qualquer área da sua vida. Na verdade, tem poder nele em abundância para mudar completamente a tua existência. Creia nisso. Aquela mulher foi com fé e tocou. Ela colocou em ação aquilo que ela cria e na mesma hora ela foi curada. Jesus se voltou para ela e disse: mulher, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. E essa fé agora está pronta, querido, no teu coração ardendo aí a certeza: essa bênção é minha. Jesus já levou sobre ele as minhas doenças e enfermidades, os meus males. Ele já levou toda a praga, toda a maldição, todo o encanto que se levantar contra mim não vai perseverar, não vai continuar. Por quê? Contra Israel não vale encantamento. Então é hora de você e eu nos posicionarmos e agirmos a nossa fé em nome de Jesus. É o que nós vamos fazer agora. Daqui a pouquinho, na verdade, nós vamos orar aqui o copo com água e você vai beber na fé. E eu creio que o milagre vai acontecer. Porque para Deus não há impossíveis. Vamos ver a continuação dessa história? Vem comigo nessa hora. Esses cistos que você colocou no ovário dessa moça, dessa menina, dessa moça, dessa mulher, vai sair agora que eu estou dizendo, eu estou mandando, tem que desaparecer, não peço, eu ordeno, em nome de Jesus. Ela chegou em casa já diferente, aí sim, não foi medicação, não foi médico, não foi nada. Naquele dia eu vi que ela chegou diferente. No outro dia, quando eu acordei, não tinha mais sangramento. Todas as cólicas fortes, a anemia melhorou, o fluxo, tudo parou. Com o fluxo e ciclo menstrual normalizados, Natália fez novos exames e eles atestaram que ela não tem mais anemia nem ovário micropolicístico. Eu consegui concluir a minha faculdade. Ela voltou, saiu daquele vale da sombra da morte. Mais uma vez o Senhor ter falado: eu sou contigo, eu sou com a sua família e eu sempre estive com vocês e não vou deixar de estar nunca com vocês. Enquanto eu colocava a minha confiança nos que os médicos falavam, realmente eu não via cura. Mas a partir do momento que eu entendi que Deus ele estava comigo, aí foi o toque certeiro. Então toque em Jesus que vai dar certo. Oh, glória a Deus, você viu aí que maravilha!
O poder de Deus em ação, Natália completamente curada, através da oração da fé. É o que nós vamos fazer agora. Prepare o seu copo com água aí, que eu quero orar com você e eu creio que Deus vai fazer coisa linda. Enquanto você está preparando esse copo com água, eu quero dizer a você que nas nossas mídias sociais tem um conteúdo vasto, pregações, coisas maravilhosas para fortalecer o teu coração. Preparou o copo com água? Vamos orar agora nessa hora. Meu Pai, eu apresento essas águas ao Senhor. Use agora essas águas para curar, para libertar, para transformar. Opere proezas, Senhor, grandiosas através dessas águas, que sejam águas que curam, águas de Siloé, em nome de Cristo Jesus. E que todo mal que estava na vida dessa pessoa saia em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé nesta hora essas águas. Respira fundo, toma posse agora da bênção do que já é seu em Cristo Jesus. Faz o que você não podia fazer, isso, se movimenta aí. Volta para a vida com alegria, porque Jesus já te abençoou em nome de Cristo Jesus. Amém? Lembrando a você, nossas reuniões poderosas em Santa Margarida, hein? Na Estrada do Campinho 5200, você é o meu convidado. Você de perto, você de longe, aqui no Rio de Janeiro, você vem para cá correndo. Domingão, aqui na Estrada do Campinho 5200, às 8, 10, 15 e 19 horas, 4 horários de bênção. Venha ser cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, receber revelação da palavra dele. E na quarta-feira, orando pela família, às 8, às 15 e 19h30. Venha, que Deus tem uma grande bênção preparada para você. Amém? Foi maravilhoso estarmos juntos. Obrigado. Foi poderoso esse encontro de milagres e de maravilhas. Um beijo no teu coração, um grande abraço. Fique na paz do Senhor. E um excelente dezembro, com a bênção e a proteção de Deus. Lembrando, hein? Dia 31, nossa reunião da virada, às 10 horas da noite. Você é o nosso convidado. E no dia 21, nós teremos uma cantata de Natal. Você também é o nosso convidado às 19 horas. Vem, que vai ser bênção em nome de Jesus. Que vive a vida sofrendo, que perdeu a esperança e pouco a pouco está morrendo. Levante a cabeça, te anima também. Deus não sente alegria de ninguém. Levante a cabeça, te anima também. Deus não sente alegria com sofrimento de ninguém. Astuto e só pensa em destruir, mas no nome de Jesus ele não pode resistir. Está escrito na Bíblia: tudo pode o que crer. E eu creio em Jesus Cristo, porque ele tem todo o poder. Levante a cabeça, te anima também. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Levante a cabeça, te anima também.